Olá pessoal, salve Maria, a paz de Cristo. Hoje é sexta-feira, o Papa nos pede um jejum especial pelo Líbano e a gente, como cristão católico, já sabe, ou já deve saber, ter a consciência de que todas as sextas-feiras nós fazemos memória ao sacrifício de Cristo. Então é um dia, por natureza, de penitência, de oração. É um dia de agradecimento, não é um dia de sofrimento, é um dia de uma busca de uma configuração maior do nosso corpo ao corpo de Cristo. E isso nos vem de uma forma muito forte pelo sacramento da reconciliação, né, pelas nossas confissões e pela participação do sacramento da Eucaristia, pela comunhão do corpo e sangue de Cristo. Ele vai aos poucos nos atraindo, ele vai aos poucos nos convidando a essa configuração. Então a gente tirar um dia da semana, e sexta-feira é o dia propício, porque foi o dia que o Senhor ofereceu o seu corpo em sacrifício, é um dia propício para a gente fazer uma reflexão sobre o corpo, suas necessidades, o que a igreja nos ensina, né? O que está na Bíblia. Pequenos trechos, eu quero aqui fazer só pequenas reflexões e acrescentar uma reflexão que eu escrevi minha, de quando eu estava numa conversa e nessa conversa me surgiu esse sentimento. Óbvio que isso a igreja já ensina, mas da forma como eu escrevi, eu gostaria de partilhar. Eu tenho um caderninho em que eu escrevo, né, alguns pensamentos que vão me ocorrendo para que eu não esqueça. Como minha memória não é boa, volta e meia alguma coisa que me ocorre, e eu já coloquei coisas bem distantes do presente, mas assim, ao longo da minha vida, tudo que eu lembrei eu fui colocando aqui, e outras coisas que vão me acontecendo durante essa caminhada de fé, que é a minha, que é de vocês, e é tão importante a gente partilhar, né? Porque alimenta a fé dos nossos irmãos. Então vamos começar pedindo ajuda, né, do Espírito Santo e já oferecendo esse vídeo em desagravo às ofensas cometidas contra o Sagrado Coração de Jesus, porque hoje é a primeira sexta-feira do mês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Essa palavra de consolação nessa oração do Espírito sempre me toca, porque precisa de consolo uma alma que está aflita, um corpo que está aflito, né? Então a gente precisa da consolação tanto material para as nossas doenças, né? Psíquicas, físicas, morais, e também precisa de consolo para a nossa alma, porque muitas vezes a gente passa por situações em que a nossa alma se sente afligida. E esse consolo do Espírito não é um consolo como o mundo dá, o consolo de uma alegria que em algum momento vai se desvanecer, não. É um consolo que vem e fica, que é a presença de Cristo, de Deus em nós, através do amor, que é o Espírito, e que se mantendo em nós e a gente se mantendo em comunhão com Cristo e com os seus ensinamentos, a gente se torna uma vida virtuosa, né? Isso é um trabalho, né? Um trabalho que eu faço, certamente é um trabalho que vocês fazem também, mas eu queria partilhar essa reflexão justamente porque vem desse trabalho meu que eu faço, né, com a ajuda de Deus. Óbvio que sem Ele nada eu poderia fazer. Então, eu gostaria de começar uma leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, que está lá no capítulo 13, e eu vou pegar aqui o trechinho em que ele fala, no versículo 12, que a noite avançou e o dia se aproxima. Ou seja, é o passar do tempo, né? Eu tô aqui gravando esse vídeo de manhã, a noite passou, o dia se aproxima, né? Estamos começando um novo dia. Portanto, deixemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Como de dia, andemos decentemente. Não façamos coisas às escondidas de noite, né? Não tenhamos uma vida de um jeito de dia, quer dizer, quando você é visto, e de noite, quando você está retirado
no seu, vamos dizer, tá protegido pela falta da claridade, né? Às vezes até interior, né? As leituras de São Paulo são tão reflexivas e é tão importante a gente ler as Sagradas Escrituras refletindo, porque sempre que a gente lê vai ter um significado novo, dependendo do nosso estado de consciência, da nossa caminhada de fé, né? Mas São Paulo está aqui dizendo do andamento do tempo, né? Como de dia andemos decentemente, não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes, né? Tudo perda de tempo, né? Coisas que você poderia estar usando para o seu bem, você vai lá e usa para o seu mal, né? O seu corpo, orgia, bebedeira, devassidão, libertinagem. E quantas sextas-feiras não são profanadas com a bebedeira, né? Ah, sextou, vou beber, vou acontecer, né? Tem gente que chamava até de, eu já ouvi falar sexta-feira, né? Que é sexy, né? Então aqui, devassidão, libertinagem, nada disso. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não procureis satisfazer os desejos da carne. Essa pequena leitura que eu queria deixar para começar esse vídeo, que não é um radicalismo de não ser feliz, de não ter prazer nenhum, não é isso. É ter o prazer dentro dessa conexão de que a gente deve estar revestido da armadura de luz, né? E se revestivos de Jesus Cristo, vestivos do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque isso é o que completa o nosso corpo e a nossa alma. É o que traduz a função do nosso corpo. O resto é disfunção. É tirar, né, daquele bem que é o corpo, mal. Em vez de tirar o bem, em vez da gente se vestir de Cristo. Então, como que a gente se veste de Cristo? Pelo sacramento da penitência, né? Da reconciliação com Deus, né? Pelas atitudes de penitência. Então eu queria pegar algumas reflexões do Catecismo da Igreja Católica, porque ele nos lembra aqui, olha, nos parágrafos 1434 e seguintes, as múltiplas formas de penitência cristã. Olhem que bonito que a Igreja nos ensina. A penitência interior do cristão pode ter expressões bem variadas. A Escritura e os padres insistem principalmente em 3 formas: jejum, oração e esmola, que exprimem a conversão com relação a si mesmo. Né? Quando a gente sente que está dando, não é porque a igreja manda, não é porque é o 4º mandamento da igreja fazer penitência, porque existe sim, a gente vai ler, existem 5 mandamentos da igreja. Eu vou ler para vocês para lembrar, mas é porque a gente já aderiu. Então tudo isso faz parte do quê? De um configurar-se a Cristo, de um ser caridoso, de dar a quem precisa, de orar por nós, pela nossa santificação, sim, mas também pelo próximo, de não guardar os bens que a gente recebe em oração, de distribuir, de lembrar de rezar pelas almas, né? Um ato assim de caridade fantástico, as almas já não podem mais ter essa súplica, então a gente tem por elas. E o jejum, que é uma forma de autocontrole, é uma forma de não dar para o corpo tudo o que se pede, mas vamos continuar. Ao lado da purificação radical, quais são as 2 purificações radicais? O batismo, que te lava 100% do pecado, e o martírio, morrer em nome da fé, né? Então o catecismo ensina que isso é uma purificação radical. Então, ao lado dessas 2, o que a gente tem? É um meio de obter o perdão dos pecados, os esforços empreendidos para reconciliar-se com o próximo, um pedido de perdão, um perdoar quando alguém vem te pedir perdão, as lágrimas de penitência, aquele arrependimento que te leva às lágrimas, que te leva a olhar para a vida passada com desgosto, né? Apesar da confissão, fica aquela coisa de ter ofendido a Deus, mas são as lágrimas de penitência. Isso nos ajuda a purificar, né? Sabendo que Deus nos perdoou, porque Deus já deu o perdão, né? Mas essa coisa de saber se devedor com Cristo, né? Tão grande é o amor dele. A preocupação com a salvação do próximo, o aproximar quem está perto de você de Deus, levar para Deus, né? Isso também é purificação. A intercessão dos santos. Quando a gente se põe lá em oração e pede a intercessão dos nossos irmãos que já estão no céu, que fizeram esse caminho, que conseguiram vencer, que nos alcançam graças. Nossa, quantas graças a gente tem pela intercessão dos santos. É uma fonte de purificação. E a prática da caridade, que cobre uma multidão de pecados. Pensem nisso, né? Quando a gente está sendo caridoso, a gente não está sendo bom somente. A gente está sendo um outro Cristo, dependendo com a forma com que a gente faz aquela caridade. Não para ser vista pelos outros, mas
por amor a Deus, sempre por amor a Deus. Falamos, criticamos com amor a Deus. Então a caridade vai permear nossas palavras. Doamos por amor a Deus. Aí a caridade vai purificar as nossas obras, porque a gente tem as mãos, né, meio pegajosinhas para oferecer. Mas Deus vai lá e purifica, porque está fazendo por amor a Ele. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Formas de purificação. No 1485 vai dizer que a conversão se realiza na vida cotidiana por meio de gestos de reconciliação, do cuidado dos pobres, do exercício da defesa da justiça e do direito, né? Quando a gente defende uma ideia que está lá na lei dos homens também, que é importante para a humanidade, que está em consonância com o ensinamento cristão, é uma forma de conversão. Pela confissão das faltas aos irmãos, quando a gente vai lá e faz o nosso ato de penitência lá na Santa Missa, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes. Então, isso também nos ajuda à conversão, porque a gente está se mostrando que ainda distantes dessa perfeição, né? Que só vai ser realmente configurada na nossa morte, se no nosso julgamento a gente estivesse pronto para nos unirmos a Deus, purificados aqui, né? A correção fraterna, chamar a atenção do irmão, é o que eu estou falando, usar a caridade para falar sempre. A revisão de vida é olhar o passado, olhar os nossos atos no fim do dia, olhar as nossas escolhas durante esse dia, durante a semana, o mês, o ano, durante a nossa vida, reformular isso, né? O exame de consciência pela direção espiritual, pela aceitação dos sofrimentos. Olha aí, quando a gente sofre um negócio, a gente sempre tem que oferecer, né? Eu tenho isso para mim. Se eu estiver sentindo alguma dor, eu fico pensando, quem está precisando? Alguma alma, né? Sempre ter esse coração de oferta, sempre oferecendo. Porque se Cristo ofereceu, nós também temos que nos oferecer. Pela firmeza na perseguição por causa da justiça. Olha só, quando a gente é perseguido por professar nossa fé. Aí eu queria pegar, porque a gente está no mês da Bíblia, o 1487, que diz, olha que interessante, a leitura da Sagrada Escritura, a oração da liturgia das horas e o Pai Nosso. Todo ato sincero de culto ou de piedade reaviva em nós o espírito de conversão e de penitência e contribui para o perdão dos pecados. Ler a Sagrada Escritura, ler a Bíblia, contribui para o perdão dos pecados. Aqueles pecados veniais, muitas vezes que você lê a Bíblia, você, meu Deus, eu já passei por isso, né? Não deveria ter feito isso. Né? Que interessante, o próprio Pai Nosso, uma oração simples que você pode fazer aí dirigindo o seu carro, né? Às vezes você está aí na sua cozinha, você está arrumando a casa, você está no seu trabalho, surgiu um problema grave, para. Pai Nosso que estás no céu, né? Ter uma vida orante, você tem uma vida orante, você tem uma vida orante, você não precisa estar num mosteiro, né? No mosteiro ela é mais intensa, assim, é verdade, nossos irmãos lá estão se dedicando, né, a já, como diz o catecismo também, a já viver uma vida quase celeste, né, uma vida totalmente voltada para Deus, mas nós aqui também, nos nossos afazeres diários, podemos ter isso, né, pela leitura da Sagrada Escritura, Pai Nosso, liturgia das horas, olha aí, isso aí reaviva em nós o espírito de conversão e penitência. No 1488 vai dizer, os tempos e os dias de penitência ao longo do ano litúrgico são o tempo da quaresma, cada sexta-feira em memória da morte do Senhor. Na sexta-feira, por exemplo, você tem um churrasco na sexta-feira, um aniversário que é um churrasco. Óbvio que se você tiver a opção de não comer nenhum tipo de carne, a não ser o peixe e os frutos do mar, que são as únicas carnes que se pode comer na sexta-feira, e você realmente for participar até para um ato de caridade, você faz um outro ato para compensar. Mas a regra é que a gente não coma carne na sexta-feira, assim como a gente faz na sexta-feira santa, aquela que precede a Páscoa do Senhor, que é o domingo. Então, por que a gente não faz as nossas comemorações mais nos sábados ou nos domingos, né, que não são dias penitenciais? Toda sexta-feira nós temos penitência em memória do nosso Senhor. Ele não merece? Merece. São momentos fortes da prática penitencial da igreja. Hoje o Papa, 4 de setembro, o Papa nos pediu que fizéssemos um dia de jejum e oração pelo Líbano. Vamos tirar uma refeição. Você fez um bom café, tira o almoço. Você fez um bom almoço, tira os lanches à tarde, né?
da forma como o seu corpo pode estar, né, dentro das condições de saúde, faça essa oferta. É importante para a sua alma, é importante essa mortificação, esse sentimento de penitência nos une mais a Deus. Eu vou falar disso na minha reflexão aqui, só vou terminar esse trechinho. Esses tempos são particularmente apropriados aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, às peregrinações em sinal de penitência. Se a gente quer visitar um santuário, um bom dia é uma sexta-feira, olha aí. As privações voluntárias, como jejum, esmola, partilha fraterna, que são as obras de caridade, as missionárias, né? E aqui no 1440, para terminar esse trechinho, o pecado é, antes de tudo, uma ofensa a Deus, uma ruptura da comunhão com Ele. Ao mesmo tempo, é um atentado da comunhão com a igreja, né? É um membro que está ali afastado do corpo, está prejudicando o corpo, ele está inflamado, ele está doente, né? Então, pelo batismo somos todos reunidos a Cristo cabeça, fazemos parte do corpo místico. Quando um corpo sofre, um pedaço do corpo sofre, um membro sofre, todo o corpo sofre. Por isso que a igreja é padecente aqui na Terra, né? Nós somos militantes, os padecentes estão lá, óbvio, né? Estão lá na purificação das almas, né? No purgatório, essa é a igreja padecente, a igreja triunfante são a dos santos, e nós somos a militante, mas eu quis dizer padecente, no sentido de que aqui nós padecemos por quê? Porque em nós está latente esse sentimento, né? De sofrimento por toda a igreja, quando a gente vê um sacerdote desviado, quando a gente vê os irmãos na igreja fazendo coisas erradas, aí nosso padecimento, né? Ao mesmo tempo, é um atentado à comunhão com a igreja, por isso, né, o pecado. A conversão traz simultaneamente o perdão de Deus e a reconciliação com a igreja, o que é expresso e realizado liturgicamente pelo sacramento da penitência e da reconciliação. É por isso que eu falo que quando a gente tem a prática de pedir perdão no confessionário, né, Cristo ali presente na figura do sacerdote, não é o sacerdote, a gente sabe, é Cristo, isso vai nos aproximando de todo esse ideal e nos aproximando de uma situação com o nosso próprio corpo que nos torna mais donos dele, mais senhores do corpo. Eu queria só para lembrar, numa questão aqui de recordação dos mandamentos da igreja, eu vou entrar na minha reflexão logo após, no 2042, o primeiro mandamento da igreja é participar da missa inteira, nos domingos e outras festas de guarda, e abster-se de ocupações de trabalho. Não se deve trabalhar no domingo, não se deve comprar no domingo. Óbvio que isso excetua todas as outras funções que são necessárias. Por exemplo, um Uber trabalhando no domingo é necessário? É necessário. Ele precisa levar pessoas que muitas vezes precisam daquela condição até para chegar no hospital. Como os hospitais têm que funcionar, as farmácias têm que funcionar, as polícias, os bombeiros. A gente está falando das funções essenciais da comunidade. Agora, ir ao mercado no domingo é necessário? Se for uma emergência, sim. Mas se não for, não vá. Deixe para ir nos outros dias da semana. São 6 dias para você ir. Evite fazer negócios no domingo. Por quê? Porque é um dia voltado para isso, voltado para Deus, não voltado para a nossa vida terrena, é voltado para Deus. Né? O segundo mandamento, confessar-se ao menos uma vez por ano. Gente, é muito pouco, mas é um mandamento. Se você não se confessou pelo menos uma vez no ano todo que já passou, busque a confissão, porque você tem falta com o mandamento da igreja. O terceiro mandamento, receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Né? Muitas comunidades aí não têm a Eucaristia diária como a gente tem. Né? Então, pelo menos uma vez, né, essas pessoas devem receber. E se você por algum motivo se afastou, né? Procura receber pelo menos uma vez, esse é um mandamento também, né? O quarto mandamento, jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja, né? Então, determina os tempos de ascese e penitência que nos preparam para as festas litúrgicas e contribuem para nos fazer adquirir o domínio sobre os nossos instintos e a liberdade de coração. Que é essa reflexão que eu vou trazer para vocês ali. Só para terminar, o quinto, ajudar a igreja em suas necessidades, né? O dízimo, né? Ajudar a igreja da forma como você puder. Às vezes você não pode dar o dízimo, vai lá e oferece teu trabalho de alguma forma, né? Gratuitamente, a tua profissão, pergunta para a tua igreja se precisa de alguma consulta mensal ou semanal, que seja da sua disponibilidade, isso tudo é importante. Eu queria terminar com essa reflexão que eu fiz da minha vida, tá? E eu comecei assim, quer dizer, eu vou pegar só um trecho que eu estava num outro contexto, mas eu quero tirar esse trechinho para vocês.
Que consolo nos traz o sacramento, o santo sacramento da purificação. Que força ele nos dá. Quanto mais o buscamos, mais invioláveis nos tornamos. Menos o demônio pode contra nós. Menos o mundo nos influencia e menos nosso corpo pede. O corpo, esse nosso amigo, que tem a função de obedecer aos mandamentos da alma unida a Deus. Ah, se antes eu tivesse tido essa dimensão, essa hierarquia. O corpo é nosso amigo, nosso auxílio, só e apenas quando subjugado pela alma obediente a Deus. Que riqueza nosso corpo! Devemos sim enfeitá-lo e valorizá-lo, pois é um servo da alma. Deve estar sempre pronto a atender aos anseios da alma, pois ela o compensará com a presença do seu Criador. É o corpo glorioso, né, que eu quis dizer aqui. O corpo serve e a alma agradece, trazendo-lhe a paz nos momentos de angústia e a redenção quando ele falhar. Né? Então é importante a gente saber que muitas vezes a gente pode ceder alguma fraqueza, né? Mas a alma está ali, sempre pronta a se ajoelhar diante do sacerdote e reconstituir esse corpo, né? Na dignidade de filhos de Deus. Né? Coisa triste quando invertemos esses papéis e o corpo passa a comandar a alma e até a ignorá-la. Quando em nosso intelecto se dividem ambos como inimigos e não vivem como parceiros. Quando se entrega ao corpo todo o poder da alma e ele, então, se torna um tirano inquestionável e insaciável e perde, assim, sua verdadeira configuração ao Deus feito em corpo humano, Cristo. A alma de Cristo venceu a morte pela cruz. O corpo prestou seu último serviço àquela santíssima alma com aniquilador sofrimento. Que poderíamos nós oferecer a Deus depois que se fez como nós e sofreu por vontade própria aquela morte angustiante? Nossas mãos sempre, sempre, sempre estarão vazias diante da cruz de Cristo. Não há o que lhe pague. Nem o pouco que lhe damos procede de nós, pois é por sua graça que oferecemos nossos sempre pequenos serviços. Salvar nossos corpos depois que seu corpo santíssimo nos foi entregue? Que loucos seríamos se pensássemos que o corpo por si pode ser algo de tão valioso assim. O que vem dele puramente é sempre fugaz, sempre acaba, né? Se não vem pelas obras de Cristo, como nos diz São Paulo, né? Se vivemos pelas obras da carne, né? Então sempre vai ser fugaz, sempre vai acabar, que seja com a morte, né? Mas quando ele serve a uma alma em total submissão, é o mais reluzente dos guerreiros. Sua dignidade atinge um status tão alto, que é capaz de transfigurar-se com Cristo em perfeita união. Quando compreendemos sua real função, temos a chave da obediência. Teria São Francisco chamado o corpo de irmão? Poderia. Deus o criou para nós como um irmão, um auxílio eficaz da alma. Por ele recitamos orações, caminhamos por aí visitando os que sofrem, pregamos seus ensinamentos, tomamos o corpo e o sangue de Cristo, nos ajoelhamos em preces, damos olhares e ouvidos atentos aos sacerdotes, geramos outras vidas para Deus, nos unimos ao cônjuge pelo amor, doação. Nos enclausuramos nos conventos, nos retiramos para os mosteiros. Realmente, o corpo é algo a ser ofertado a Deus. Essa foi a última lição de Cristo na cruz. Tão importante a sua missão, que Cristo é a cabeça dos nossos corpos. Ele os vivifica, a videira verdadeira. Em tempos de tantos medos de perdê-lo e de tantas limitações para mantê-lo vivo, que tenhamos ao menos feito com que ele cumprisse sua missão, seu fim último nesta terra, gerar nossa alma para a vida eterna com Deus. Não sabemos quando será seu último suspiro, mas sabemos para que todos os outros suspiros servem. Não ignoremos, portanto, a reconciliação diária com Deus. Queria deixar essa reflexão para essa sexta-feira, também em obediência ao Santo Padre, o Papa Francisco, para que lembremos, né, que o jejum é uma dessas formas de oferecer
entregar, né, os desejos do nosso corpo, né? Diminuir um pouquinho isso e ofertar isso para Deus o quanto pudermos, né? E o quanto a nossa consciência nos pedir. E que essa caminhada seja cada vez mais forte, mais profunda, com bastante significado. Fiquem com Deus, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Até mais. Salve Maria!